Vamos começar então a nossa série Brincando com a Matemática, aonde nós vamos começar a estudar a função exponencial, tá? Então, vamos ver aqui, função exponencial, função exponencial. Hoje é dia 7/8/2020. E agora são 10 horas e 59 minutos. Tudo bem? Então, nós vamos começar a entender a função exponencial. É um assunto, tá, bastante importante do ensino médio, mas nós vamos começar o assunto função exponencial lembrando o conceito de potência. Tudo bem? Nós vamos começar lembrando o conceito de potência. Ok? Então, o que a gente pode afirmar? Vamos começar com a seguinte ideia inicial. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa ela resolve fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, ela repetiu o número 2, ou seja, 5 vezes. Então, nós sabemos, por exemplo, que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 64, né? 4, 8, 16, 32. Espera, 4, 8, 16, 32. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, eu vou colocar o resultado aqui. Tudo bem? Então, a grande questão é, será que não tem um jeito, uma forma mais fácil de eu escrever isso? Então, como é que eu poderia estar fazendo? Eu poderia estar fazendo assim, ó. Poderia estar fazendo assim, ó. 2. Quantas vezes eu repeti o 2 aqui? Quantas vezes eu repeti o 2? Eu repeti o 2 5 vezes, ok? Então, eu poderia estar escrevendo 2, que é o número que eu estou multiplicando. E quantas vezes eu multipliquei esse número? Eu multipliquei esse número 5 vezes. Então, eu posso dizer que 2 elevado à quinta é igual a 32. Aonde eu sei que o meu número 2 é o número que eu fiquei multiplicando várias vezes. Então, esse cara vai receber o nome de base. E o número de vezes que eu multipliquei esse número vai receber o nome de expoente, ok? Tudo bem? E aqui eu tenho a minha potência. Então, é interessante abordar alguns conceitos aqui. Por exemplo, se eu fizesse, por exemplo, vamos imaginar assim, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? O que eu teria? Eu teria 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, eu teria como resultado o 81. Só que quantas vezes eu repeti o 3? 1, 2, 3, 4. Então, eu também poderia estar escrevendo assim. 3 elevado à quarta é igual a 81. Tudo bem? Então, a gente poderia estar fazendo assim, ó. No caso, tá, ó, que eu esqueci uma coisa muito importante. Essa daqui é a nossa aula. Essa daqui é a nossa aula 0,0,01. Tudo bem? De função exponencial, tá bom? Então, o que nós vamos ter então? Então, eu posso estar achando a potência de um número simplesmente, se eu escrever, por exemplo, 5 elevado à segunda, a gente também pode dizer que é 5 elevado ao quadrado. O que significa isso? Significa que eu vou pegar o número 5 e vou escrever ele duas vezes. Eu vou fazer o produto do 5 por ele mesmo duas vezes. Então, significa que eu tenho que escrever 5 ao quadrado é 25. Quantas vezes eu escrevi? Eu escrevi o 5 ao quadrado duas vezes, ok? Tudo bem? E se fosse, por exemplo, vamos
Vamos imaginar. O próprio número 6. 6 elevado à terceira. Então, seria 6 vezes 6 vezes 6. Quantas vezes? 3 vezes. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ok? Tudo bem? Então, nós podemos o quê? Nós podemos, então, transformar e determinar a potência de um número. E o número 1? 1 elevado à quinta, por exemplo. Seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, 5 vezes, né? E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Tá? Aí, o que acaba acontecendo? Nós podemos, nesse caso aqui, observar o seguinte, tá? Nós podemos observar o seguinte, eu posso, até agora aqui eu trabalhei com números, mas e se eu fosse trabalhar com letras, por exemplo? A letra A elevado à terceira, tá? Significa o quê? Significa que eu devo repetir a letra A, eu devo fazer o produto da letra A por ela mesma 3 vezes. Então, seria A vezes A vezes A 3 vezes. Tudo bem? E se eu escrevesse, por exemplo, x elevado à quinta, seria x vezes x vezes x vezes x vezes x quantas vezes? 5 vezes. Então, eu vou repetir a letra x, eu vou fazer o produto dela por ela mesma 5 vezes. E aqui, no caso da letra A, eu fiz 3 vezes, tá? Então, nesse caso, eu posso estar definindo, o nosso primeiro conceito, tá? Nós vamos estar analisando potência. Nós vamos estar analisando uma potência, ok? Com expoente inteiro, tá? Com um expoente inteiro. Então, quem são os números inteiros? Os números inteiros, eles são representados pelo conjunto Z, ok? Então, eles vêm lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ok? E assim vai. Esse é o meu conjunto dos números inteiros. Números inteiros, ok? Tá bom? Então, nós podemos... O que seria uma potência com número inteiro? Então, a primeira coisa, eu vou definir potência da seguinte forma. Ó. Eu vou ter a base, né, que é o A, elevada a um determinado expoente n, e vai ter como resultado B. Tudo bem? Aonde eu sei que o A, para mim, ele vai pertencer ao conjunto dos números reais, tá? Então, o conjunto dos números reais, ele envolve o quê? Temos o conjunto dos naturais, temos o conjunto dos números inteiros, números racionais, e aí nós chegamos nos números reais, tá bom? Então, o A, ele vai pertencer ao conjunto dos números reais e o N, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, tá? Então, o que nós podemos analisar aqui? Vamos começar a analisar aqui. Então, o A, como ele pertence ao conjunto dos números reais, ele pode ser um número normal, uma fração, uma raiz e assim vai, tá? Nós vamos analisar os vários casos que nós podemos ter. Então, o que nós vamos ter? Mas antes disso, nós vamos observar algumas regrinhas que a gente não pode esquecer. Que regrinhas são essas? Vamos analisar as nossas regrinhas. A primeira regrinha que eu vou abordar é que se para n, quem é n? N é o meu expoente, ok? Se n for maior que 1, ou seja, então A elevado a n, ele vai ser igual ao quê? A vezes A vezes A vezes A, n vezes, ou seja, eu vou repetir isso
n vezes, porque o meu expoente é n, né? É só lembrar daqui, né? Se eu fiz aqui é 2, eu repito duas vezes esse número. Então, se aqui é A e aqui é N, eu vou repetir o A N vezes, tá? Tudo bem? Tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu estou supondo que o N é maior que 1. Quem é maior que 1? Quem é maior que 1? Por exemplo, maior que 1, o número, vamos chutar, vamos pegar aqui um número, vamos pegar aqui, por exemplo, quem é maior que 1? Quem é maior que 1? O 2. Então, por exemplo, 2 a décima seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantos 2 aqui? 6, 7, 8, 9, 10. Né? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, eu repeti o número 2. Eu repeti o número 2 10 vezes, ok? Tudo bem? E aí, esse foi o nosso primeiro caso. E se n para n igual a 1? Ora, se n for igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou ter praticamente o quê? A, que seria A, né? A elevado a 1 é igual ao próprio A. Então, esse daqui é super fácil. Então, o que a gente pode imaginar como exemplo? A gente pode imaginar o seguinte, ó, por exemplo, 5 elevado a 1 é o próprio 5. 8 elevado a 1 é o próprio 8. 1357 elevado a 1 é o próprio 1357. Ok? Tudo bem? Então, nós vimos que se n for maior que 1, tudo bem? Nós vimos n maior que 1. Vimos agora com n igual a 1. E agora, para o quê? Para n igual a 0. O que seria isso? Seria a base, uma base qualquer, elevada ao expoente 0. Então, por enquanto, nós vamos admitir, né? Nós vamos admitir sem demonstrar que qualquer coisa elevado a 0 é o próprio número 1. Então, como que a gente pode representar isso daqui? Nós podemos representar assim, por exemplo, 7 elevado a 0 é 1. 3.876 elevado a 0 é 1. 276 elevado a 0 é 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, se o número for maior, se o expoente for maior que 1, eu faço a potência. Se for igual a 1, basta escrever o próprio número, basta escrever a própria base. E se o número, se eu tiver uma base, seja ela qual for, elevada a 0, eu tenho isso igual a 1. Ok? Tudo bem? Então, a gente tem que guardar essas regrinhas na cabeça. Tudo bem? Então, aí o que acaba acontecendo? Eu posso ter também, tá? Como eu falei que antes de fazer uma base com expoente negativo, porque aqui na definição de potência, eu estou dizendo que n pertence ao conjunto dos números inteiros, e os números inteiros, como eu escrevi aqui em cima, eles são quem? Onde eu escrevi? Eu escrevi em algum lugar. Está aqui, ó. Então, os números inteiros eles podem ser números negativos. Então, eu posso ter um expoente negativo, ok? Então, o que acaba acontecendo? Antes de eu começar a analisar expoentes negativos, nós vamos ver algumas propriedades das potências. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Tudo bem, então, até a próxima.